Rússia confirmou o uso de um novo míssil com capacidade nuclear em um ataque à Ucrânia. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Segundo Moscou, foi um teste e um alerta às potências do Ocidente que vem doando armas poderosas aos ucranianos. Uma nova fase da guerra. Além dos drones lançados, 300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. O dia 28 de julho de 1914 entrou para a história por ter marcado o início da Primeira Guerra Mundial. A guerra começou exatamente um mês após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria por um grupo nacionalista que desejava a libertação da Bósnia e Herzegovina do Império Austro-Húngaro. O atentado gerou uma série de escaladas diplomáticas e militares entre as principais potências europeias, levando à declaração formal de guerra. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. As notícias deste evento foram inicialmente transmitidas por meio de telegramas entre governos e escritórios de notícias, como Reuters e Associated Press, que desempenhavam papéis cruciais na distribuição de informações internacionais. Os jornais eram a fonte primária de informação para a população geral. Nos dias seguintes à declaração de guerra, edições extras e manchetes dramáticas dominaram as bancas, informando sobre o movimento das tropas, alianças entre países e as declarações formais das autoridades. No entanto, a distribuição dessas notícias era limitada pela infraestrutura de transporte. Naquela época, havia dependência de trens e navios, o que fazia com que a informação demorasse dias ou até semanas para chegar a regiões mais remotas. A notícia do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, escancarou 2 extremos referentes aos meios de comunicação da época. Só de tentar imaginar como foi distribuída a informação, é possível observar o oposto entre a limitação e, ao mesmo tempo, poder dos meios de comunicação. Se, por um lado, era difícil fazer a informação chegar à população, por outro lado, todos dependiam desses meios. Diferente dos dias atuais, a disseminação de informações no início do século XX dependia muito de meios impressos, como jornais e das linhas telegráficas, que eram a principal forma de comunicação rápida entre países. A televisão ainda não existia e o rádio estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento, sem o alcance que viria a ter nas décadas seguintes. Já em 1º de setembro de 1939, temos o início da Segunda Guerra Mundial e ela ocorreu em um mundo muito diferente em termos de comunicação. O rádio, que havia se popularizado entre as décadas de 1920 e 1930, já havia se tornado uma ferramenta essencial e poderosa para a disseminação rápida de informações. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, os discursos de líderes como Neville Chamberlain, da Grã-Bretanha, foram transmitidos ao vivo por rádio, alcançando audiências massivas em questão de horas. Os jornais ainda desempenhavam um papel importante, mas o rádio permitiu que as notícias fossem distribuídas em tempo real, algo impossível durante a Primeira Guerra Mundial. Além disso, o cinema também começava a ser utilizado como uma ferramenta de propaganda e informação, com noticiários exibidos antes dos filmes. Total da Europa.
9 de abril. A Noruega é invadida. A batalha do continente vira a guerra total da Europa. O HMS Hereward trouxe a rainha Guilhermina dos Países Baixos. Milhões de belgas foram obrigados a emigrar em 1940. 28 de maio. O rei Leopoldo da Bélgica se rende para desespero mundial. A evolução dos meios de comunicação entre as duas guerras transformou a maneira como os conflitos eram percebidos e compreendidos. Durante a Primeira Guerra Mundial, as populações muitas vezes ficavam desinformadas sobre os eventos em tempo real, criando uma desconexão entre as frentes de batalha e as vidas cotidianas. Na Segunda Guerra Mundial, os avanços na comunicação permitiram uma maior conscientização pública, mas também abriram caminho para o uso generalizado de propaganda, moldando percepções e sustentando os esforços de guerra de maneira sem precedentes. Se a evolução nos meios de comunicação entre as duas guerras já é fácil de identificar, imagina o que mudou nos armamentos e nas estratégias. O avanço tecnológico foi impressionante. Começando pela natureza dos conflitos. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918 e foi predominantemente uma guerra de atrito e defesa, marcada pelo uso extensivo de trincheiras que criaram combates prolongados e extremamente estáticos. As linhas de frente se moviam muito lentamente e as batalhas frequentemente resultavam em milhões de mortes com ganhos territoriais mínimos. Já a Segunda Guerra, que aconteceu de 1939 a 1945, foi uma guerra de movimento intenso, com ofensivas rápidas e campanhas mais dinâmicas. As campanhas eram impulsionadas por estratégias como a Blitzkrieg da Alemanha. Blitzkrieg significa guerra relâmpago. Os combates aconteceram em diversas regiões, como Europa, Pacífico e Norte da África, e dependeu de um uso mais integrado das forças terrestres, aéreas e marítimas. Já da perspectiva de armamentos e tecnologias, na Primeira Guerra, os rifles de repetição, como o Mauser alemão, eram o armamento padrão dos soldados. Metralhadoras, como a Maxim, também foram utilizadas em larga escala, criando zonas de morte em grandes campos abertos. Granadas e lanças-chamas começaram a ser usados, mas com limitações. A artilharia pesada era a rainha do campo de batalha, responsável pela maioria das baixas. Bombardeios massivos preparavam o terreno para ataques de infantaria, apesar da pouca precisão. Ainda na Primeira Guerra, ocorreu a utilização dos famosos tanques de guerra pela primeira vez na história. Eles eram lentos, pouco confiáveis e extremamente vulneráveis. Eram usados mais como um suporte para romper trincheiras do que para atacar inimigos. Algo parecido acontecia com os aviões, que durante a Primeira Guerra eram utilizados principalmente para reconhecimento territorial. Combates aéreos e bombardeios táticos eram extremamente raros. Desde a Primeira Guerra, os navios e submarinos tiveram importância fundamental, e uma outra diferença importantíssima é que, apesar de ter sido utilizado arma química na Primeira Guerra, como gás cloro e gás mostarda, que promoviam pânico e uma alta quantidade de baixas, não havia tecnologia nuclear na Primeira Guerra Mundial. Partindo para a Segunda Guerra, os rifles de repetição deram espaço para os rifles semiautomáticos, como o M1 Garand dos Estados Unidos, permitindo maior poder de fogo para a infantaria. Metralhadoras leves e submetralhadoras como a MP-40 alemã e a Thompson americana
tornaram-se comuns, fornecendo maior mobilidade e grande eficiência em combate. A Segunda Guerra também marcou o início da artilharia autopropulsada, além das armas antitanque especializadas, como os canhões PaK-40 da Alemanha. Na Segunda Guerra, os tanques se tornaram vantagens centrais no campo de batalha. Tanques como o Panzer alemão, o Sherman americano e o T-34 soviético foram extremamente importantes nas batalhas. Eram mais rápidos e extremamente resistentes. Os combates entre tanques foram marcantes. E foi nessa fase da história também que a aviação se tornou essencial em combate. Bombardeiros estratégicos como o B-17 dos Estados Unidos foram usados para atacar cidades e destruir infraestrutura inimiga. Caças avançados e aviões de transporte revolucionaram a logística e os combates, fazendo com que os porta-aviões também se tornassem fundamentais. Mas é impossível negar que a grande mudança tenha vindo com o desenvolvimento e uso de armas nucleares pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, encerrando a guerra no Pacífico e alterando para sempre a dinâmica global dos conflitos armados. A grande diferença entre as duas guerras foi a transformação da natureza dos combates. Enquanto a Primeira Guerra foi marcada pela estagnação e sofrimento nas trincheiras, a Segunda Guerra trouxe dinâmica e movimentos rápidos, demonstrando uma grande integração entre forças e o uso de tecnologias que mudaram toda a história militar. Essa revolução reflete a capacidade humana de inovar. Agora pare um instante para pensar. Como seria a Terceira Guerra Mundial? O que impede de ela estar acontecendo agora mesmo e você nem ter se dado conta disso? Imagine por um momento que a Terceira Guerra Mundial já esteja realmente acontecendo. É isso mesmo, exceto por conflitos pontuais, como na Ucrânia e no eterno conflito entre Israel e seus vizinhos. Não existem tropas marchando, não tem explosões devastando cidades ou caças sobrevoando os céus. O mundo está envolto em uma guerra silenciosa e invisível, mas não menos aterrorizante. O mundo está agora envolto em uma guerra que o inimigo não usa armas tradicionais, mas sim algo que pode ser ainda mais perigoso. Um vírus fatal que se espalha pelo ar, que penetra nossas vidas, que destrói nossas economias e nossos lares, sem que a gente nem perceba que ele está ali. O que impede dessa guerra estar acontecendo aqui e agora? E se realmente as bombas e as munições tivessem sido substituídas pela biologia? Um agente microscópico criado, talvez, em um sofisticado laboratório a milhares de quilômetros de distância, invisível a olho nu, mas devastador em suas consequências. Um agente tão silencioso quanto cruel que se espalha como um fantasma através de fronteiras, aviões e abraços. A ideia pode soar como ficção, mas é assustadoramente plausível. O mundo testemunhou o impacto de uma pandemia recente, o Covid-19, e as consequências devastadoras que ela trouxe para a humanidade. Enquanto muitos debatem se o vírus escapou acidentalmente de um laboratório ou surgiu naturalmente, a verdade é que aprendemos algo fundamental: o poder de uma arma invisível. Com isso, surge uma reflexão perturbadora. E se algo assim não fosse um acidente? E se fosse o primeiro ato de uma guerra que mal podemos compreender? Diferente das guerras do passado, marcadas por explosões e batalhas, a próxima guerra mundial pode ser travada nas sombras, em silêncio. Seu objetivo não seria conquistar territórios com tanques, mas enfraquecer nações de dentro para fora, quebrando suas economias, esfacelando suas populações e instilando medo em suas sociedades. A guerra biológica é o campo perfeito para essa estratégia, pois ela não apenas destrói, mas também confunde. Quem é o inimigo? Como combatê-lo? A incerteza é sua arma mais poderosa.
Reflita por um momento sobre como o mundo reagiu ao Covid-19. Houve divisão, desconfiança e histeria. Governos acusaram uns aos outros. Teorias da conspiração proliferaram. A própria unidade global, já frágil, foi despedaçada. Imagine agora uma situação semelhante, mas com um vírus ainda mais letal. Ou talvez algo ainda pior, uma sequência de ataques biológicos, cada um mais devastador que o anterior, todos mascarados como desastres naturais ou eventos aleatórios. Será que estamos preparados para algo assim? Talvez a guerra já esteja em andamento. Nós não ouvimos o som de bombas, mas sentimos o peso da incerteza e do medo. Sentimos as consequências econômicas, a ruptura social, as ondas de desinformação que nos inundam a cada dia. Talvez o campo de batalha não seja um país distante, mas sim nossos corpos, nossas mentes e nossas relações. Nós nos distraímos com a aparente normalidade, enquanto um inimigo invisível pode estar testando nossas defesas, sondando nossas fraquezas, planejando seu próximo movimento. Se a Terceira Guerra Mundial for realmente silenciosa, então precisamos estar mais alertas do que nunca. Precisamos reavaliar nossas prioridades enquanto humanidade. Não se trata apenas de desenvolver armas ou construir muralhas mais altas, mas sim de investir em colaboração internacional, transparência e sistemas de resposta global. Precisamos lembrar que a guerra moderna não é apenas uma questão de força militar, mas também de resiliência social, psicológica e científica. Talvez o maior perigo não seja o vírus em si, mas a nossa incapacidade de reconhecer que o mundo mudou. Que guerras futuras não serão como as que nossos avós enfrentaram. Elas serão efetivas, calculadas e travadas em frentes que nós ainda mal entendemos. Mas, se já estamos vivendo essa guerra silenciosa, como podemos vencê-la? O que podemos fazer hoje para impedir que o mundo que conhecemos se desfaça diante de nossos olhos sem sequer percebermos? A reflexão é inevitável. Talvez não estejamos preparados. Talvez, mais do que nunca, precisemos estar atentos. O silêncio, afinal, pode ser mais ensurdecedor que o som de qualquer explosão. E por falar em silêncio, quando o surto de Covid-19 foi detectado em Wuhan, autoridades locais foram acusadas de tentar esconder a gravidade da situação. Médicos e jornalistas que tentaram alertar sobre os riscos foram silenciados. The most alarming thing that's come out of all of this is the fact that, according to Chinese health officials, this is confirmed to spread from one person to another, human to human. E algumas informações vitais sobre a disseminação do vírus foram omitidas ou minimizadas. Por exemplo, o médico Li Wenliang, que alertou sobre o surgimento de uma nova doença, foi repreendido pelas autoridades, sendo forçado a retratar suas declarações. A origem do Covid gera dúvidas até hoje. Inicialmente, a narrativa oficial, tanto da China quanto da Organização Mundial da Saúde, OMS, sustentava que o vírus tinha uma origem natural, possivelmente em morcegos, e que teria sido transmitido para os humanos através de um hospedeiro intermediário. No entanto, começaram a surgir indícios de que o vírus poderia ter escapado de um laboratório, como o Instituto de Virologia de Wuhan, onde eram realizados experimentos com coronavírus. A teoria do vazamento de laboratório foi amplamente desacreditada no início, mas, com o tempo, mais investigações e pesquisadores começaram a questionar essa narrativa oficial. Durante esse período, houve uma supressão ou marginalização de qualquer informação que pudesse sugerir essa hipótese, o que gerou um clima de desconfiança e especulação. Embora a OMS, Organização Mundial de Saúde, tenha elogiado rotineiramente os esforços da China para combater a propagação da Covid-19,
Há vários relatos de que a China realizou uma campanha massiva de desinformação, conforme apontou o Comitê de Supervisão e Reforma do Congresso dos Estados Unidos. De acordo com o relatório do US Intelligence Community, a China severamente subnotificou o número total de casos e mortes causados pela Covid-19, esforçando-se para alterar continuamente seus relatórios, silenciando médicos e jornalistas. O que não ajudou nada na busca da verdade foi a forte censura nas redes sociais e nas plataformas de comunicação. Informações relacionadas a tratamentos alternativos, dúvidas sobre a origem do vírus ou críticas à gestão das autoridades eram rapidamente removidas. Mas estou me precipitando, depois voltamos a isso. Agora tenho que compartilhar um fato que muitos não sabem. Antes do SARS-CoV-2, o coronavírus que conhecemos recentemente, uma versão antiga do vírus, atingiu principalmente alguns países da Ásia, o Canadá, os Estados Unidos e partes da Europa. Em 2002, o SARS-CoV foi responsável por uma epidemia de 2002 a 2004 e levou a vida de 774 pessoas. Já a pandemia recente teve um número de baixas superior a 7 milhões, cerca de 10% do total de mortes da Segunda Guerra Mundial. Os sintomas da SARS incluíam febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar e, em casos graves, pneumonia que poderia levar à morte, bem semelhantes aos sintomas do nosso conhecido corona. A taxa de letalidade da primeira epidemia de SARS foi estimada em cerca de 9,6%. E desde essa época, existe a dúvida se o vírus ter saído do laboratório foi um descuido ou parte de um plano maior. Mas e se isso tomar proporções nunca antes vistas? Já vimos o estrago que um vírus pode causar no mundo, mesmo com todos os esforços para contê-lo. Agora, e se soltarem algo parecido em lugares estratégicos? O que seria da humanidade? O impacto não se limita apenas às perdas de vidas ou à saúde debilitada. A pandemia de Covid-19 expôs vulnerabilidades profundas em sistemas que deveriam ser pilares da sociedade em momentos de crise. Durante a pandemia, programas como o Paycheck Protection Program e o Seguro-Desemprego dos Estados Unidos, projetados para sustentar empresas e trabalhadores, se tornaram alvos fáceis de fraude em larga escala. Estima-se que 64 bilhões de dólares foram perdidos em fraudes no PPP, enquanto mais de 191 bilhões de dólares em pagamentos fraudulentos foram identificados nos programas de seguro-desemprego. Criminosos, tanto domésticos quanto internacionais, aproveitaram brechas nos sistemas de distribuição de auxílio para desviar recursos que poderiam ter salvado empresas legítimas e indivíduos em necessidade. A falta de integração entre agências federais e estaduais, aliada a sistemas antiquados de gestão financeira, impossibilitou um rastreamento eficiente dos fundos. Informações dos solicitantes não foram validadas de forma eficaz, aumentando os riscos de fraude e criando um ambiente onde o crime floresceu. Recursos que poderiam ter sido usados para mitigar desigualdades foram desviados, agravando ainda mais as disparidades existentes. Setores com trabalhadores de baixa renda sofreram o impacto mais severo, enquanto criminosos enriqueciam em cima da crise. Em tempos assim, a falta de preparação e coordenação pode transformar aliados em vulnerabilidades e oportunidades de ajuda em armas contra nós mesmos. Outro campo de batalha crucial durante a pandemia de Covid-19 foi a gestão de segurança e transparência em relação às vacinas. Apesar dos esforços globais para desenvolver e distribuir imunizações em tempo recorde, o processo foi marcado por falhas que abalaram a confiança da população. A aceleração do processo de aprovação das vacinas levantou questões sobre prioridades e rigor científico. Alegações de pressão política sobre a Food and Drug Administration, FDA,
para aprovar rapidamente imunizações e boosters, muitas vezes em desacordo com especialistas, ilustram os desafios em equilibrar velocidade e segurança. Em meio a esse quadro de questionamentos e incertezas, autoridades de todo o mundo optaram pela relativização de liberdades individuais em prol de uma hipotética e discutível segurança global. Em 2021, ao se manifestar sobre a instituição do passaporte vacinal na cidade de New York, que exigiria prova de vacinação para clientes e funcionários de academias, cinemas e outros estabelecimentos, o senador James Sanders Jr. proferiu uma frase que se tornaria quase um mantra repetido por todo o planeta. You have the right to your body, of course, but you do not have the right to kill other people. Você tem direito ao seu corpo, claro, mas não tem o direito de matar outras pessoas. A ideia de que a vacinação contra a Covid garantiria imunidade, difundida por todos aqueles que pretendiam implementar a obrigatoriedade da vacinação, não encontra respaldo na realidade. As vacinas não tiveram a capacidade de evitar a propagação do vírus, como assumiu a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Dra. Rochelle Walensky, em entrevista concedida à CNN americana no dia 6 de agosto de 2021. Lamentavelmente, apesar de a comunidade científica já saber que as vacinas contra a Covid-19 pouco fizeram para prevenir a propagação da doença, o requisito do passaporte vacinal disseminou-se ao redor do mundo, gerando, em alguns casos, consequências severas para quem ousasse contrariar a diretriz estatal e tentasse decidir livremente quanto a submeter-se ou não à vacina. Temos o caso do tenista Novak Djokovic, por exemplo, que disse preferir perder futuros torneios de tênis a ser obrigado a se vacinar. I was never against vaccination. I understand that globally everyone is trying to put a big effort into handling this virus. I understand the consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Estudo realizado pelos PhDs Eti Elisha, Josh Guetzkow, Yafa Shirhas e Nati Ronel apontam que muitos profissionais da área da saúde sofreram várias formas de repressão ao adotarem uma postura crítica à forma como o combate à pandemia estava sendo conduzido. Esses profissionais, médicos, enfermeiros e pesquisadores, relataram terem sido submetidos a uma variedade de táticas de censura, incluindo difamação, negação de bolsas de pesquisa, convocação para audiências, suspensão de licença médica e pedidos de demissão. Questionar o discurso oficial tornou-se praticamente um crime, submetendo o questionador a toda sorte de medidas punitivas, como costuma acontecer em países totalitários e em períodos excepcionais, como as guerras. As Big Techs foram utilizadas como instrumentos de censura. A pressão exercida por órgãos estatais estão vindo à tona com os depoimentos de Elon Musk e Mark Zuckerberg. Essa postura ditatorial, adotada por entes públicos, organizações internacionais, corporações de imprensa e até mesmo por integrantes da comunidade científica, viola princípios básicos da própria ciência. A evolução científica pressupõe debate aberto, capacidade de livre investigação, apresentação de diferentes pontos de vista e transparência na divulgação das informações. Justamente o contrário do que presenciamos durante e mesmo após a crise gerada pela pandemia. Agora, imaginemos que todos esses eventos não sejam somente consequências naturais de uma ameaça epidemiológica, mas sim ações coordenadas dentro de uma guerra que objetiva o controle global.
Imaginemos que essa guerra tenha como primeiro ato o desenvolvimento e posterior vazamento intencional de um vírus mortal, que o país desenvolvedor desse vírus tenha se preparado e imunizado sua população previamente, que o segredo com relação à origem desse vírus conte com a colaboração de alguma entidade que coordena ações de saúde em nível global. Imaginemos que essa entidade atue de forma a proteger a nação que originou o vírus, como a OMS foi acusada de fazer, enquanto direciona os esforços internacionais de forma a gerar maior dano às populações dos demais países. Imaginemos que neste mundo atual, em que, diferentemente dos períodos das duas guerras mundiais anteriores, a população mundial tenha à sua disposição formas de manter-se informado em tempo real, principalmente por conta da internet. O país agressor, que lançou o ataque mortal com o apoio da tal organização internacional, tenha também ao seu lado um forte aparato de desinformação e de censura, capitaneado por boa parte da mídia jornalística e do Deep State. Os danos poderiam ser enormemente maiores do que se viu nos períodos das duas grandes guerras. Sabemos hoje que desde 2002 já existia patente para a vacina da Covid e que desde os anos 1990 já se discutia a ineficácia de tais vacinas em virtude da grande capacidade de mutação do vírus. Sabemos que durante a crise gerada pela Covid-19, a OMS e autoridades de saúde, como o Dr. Anthony Fauci, ex-conselheiro médico-chefe dos Estados Unidos, atuaram de forma temerária e nada científica na definição de protocolos de combate à pandemia. Sabemos que a imprensa e as redes sociais foram instrumentalizadas na tentativa de dar voz unicamente ao discurso oficialmente aceito, privando a população de determinadas informações, e que médicos e pesquisadores foram censurados por apresentarem postura divergente da diretriz estatal. Para enfrentar uma guerra, seja ela silenciosa ou não, nós precisamos ter confiança na informação que chega até nós. Precisamos estar livres das fake news e de tanta falta de transparência. A liberdade de expressão e o livre acesso à informação precisam ser direitos globais. A verdade tem que prevalecer, ou ficaremos presos, com medo e cegos à realidade em nossa volta. Afinal, a primeira vítima da guerra é a verdade.